Alô, torcedor tricolor de todo o Brasil, ligado mais uma vez no Debate Rafa, rodada de Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians no estádio Cícero Pompeu de Toledo pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor desfalcado, quase 8 desfalques, sem Daniel Alves, Juan Fran, Raniel, Anthony, Pablo, Everton, Toró, entre outros. Um São Paulo desfigurado aí por contusões, convocações e pelo departamento médico e fisiológico que demora aí para resolver alguns problemas clínicos dos jogadores do tricolor. Um São Paulo que buscava assim a aproximação do G4, colar no Esporte Clube Corinthians Paulista, colar de vez no G4, que precisava dar essa encostada para dar um ânimo, ganhar mais um clássico, recobrar a confiança em jogos grandes. Um jogo difícil, apesar do Corinthians vir em uma fase, um clássico sempre é difícil. O São Paulo, que sofreu muito nos clássicos esse ano, ganhou do Santos, empatou com o Palmeiras e buscava a sua segunda vitória em clássicos no ano de 2019. Um São Paulo que veio aí de duas partidas razoáveis, veio com uma vitória sofrida no Pacaembu e depois um empate fora de casa contra o Bahia. E aí vale uma observação interessante, o quanto o São Paulo do Diniz sofreu muito pouco contra o Bahia fora de casa, e hoje mais uma vez repetiu a atuação com uma certa qualidade, especialmente defensivamente. Um São Paulo de Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Titi, Hernanes, Vitor Bueno e na frente o Pato, que ainda contou com Lisiero na armação das jogadas. No segundo tempo, depois da entrada do Igor Gomes e do Gabriel Sara e do Hudson, um São Paulo que começou num 4-1-4-1, com uma linha de 4 bem definida, o Luan na frente deles e depois os 4 na frente para dar o combate na primeira linha do Corinthians. Um São Paulo sem a bola, recuado atrás das linhas, esperando o Corinthians tomar as ações, e quando o Corinthians tomava uma ação de passe, o São Paulo era muito ativo na tentativa de antecipação das jogadas. Então aí vale uma observação dos últimos jogos, da diferença do time Diniz e Cuca. Então vamos lá, olhando as últimas 3 partidas, o jogo no Pacaembu, depois contra o Bahia e hoje contra o Corinthians, quais foram as principais mudanças que eu senti com relação ao time do Diniz para o time do Cuca? O primeiro, o time não tem pressa. Então o time não tem pressa, se ele percebe que o contra-ataque vai sair errado, ele prefere segurar um pouco mais a bola, recuar um pouquinho e recomeçar a jogada, não tem medo de recomeçar o lance, mesmo que seja num contra-ataque rápido. É um time que tem muito mais paciência para trocar passe e aparentemente tem melhorado no deslocamento das ações, no toque recebe no 1-2. Aparentemente o time tem buscado mais as alternativas de passe de bola. E o que mais me surpreendeu foi as ações do São Paulo na relação de antecipar a jogada. Então, para mim, o principal ponto, especialmente defensivamente, foi um São Paulo muito mais ativo na antecipação da jogada. Hoje o Igor Vinícius deu um show de antecipação nos lances pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians. Nenhuma jogada conseguia surgir por lá, ele antecipava, roubava a bola. O São Paulo teve ótimos contra-ataques com a partir dos pés dele, uma partida primorosa do lateral direito. O garoto jogou muito mais uma vez. Como eu já disse para algumas pessoas ali do meu meio social ali, da galera da arquibancada, o Igor Vinícius, que não comprometeu em nenhum grande jogo este ano, quando entrou no mínimo foi irregular e ultimamente veio de ótimas partidas, Santos, Atlético Paranaense e hoje mais uma vez. Parabéns pro garoto, daqui a pouco vamos dar as notas aí um por um pra gente ver o quanto cada um conseguiu colaborar na noite de hoje. Um São Paulo muito ativo na retomada da bola, na retomada do jogo. Fica o ponto negativo às vezes na dificuldade de velocidade na recomposição, então na transição, para falar mais a verdade, tanto na transição defensiva quanto ofensiva. Mas o que é a transição? Por exemplo, teve um lance jogado lá do lado esquerdo do ataque do Corinthians, o Igor Vinícius recupera a bola e dispara pela ala direita, ele vê um espaço e dispara realmente, de fato, e eu no estádio consegui enxergar bem a dificuldade das linhas de defesa de meio campo acompanharem o avanço. Mas tudo bem, ele é muito rápido, mas não pode ser tão morosa essa transição, não pode ser tão devagar. Tudo bem você ter um ou dois, três que fiquem um pouco mais para trás, mas o meia tem que estar mais rápido lá, e aí Hernanes, o Lisiero, o próprio Tietê, e o centroavante tem que estar lá. Não dá para o Pato não acompanhá-lo por lá. Então fica aí o ponto de atenção para essa transição, que é uma coisa que com certeza o Diniz vai trabalhar ainda.
na equipe do São Paulo. Então eu vi o São Paulo muito ativo na retomada de bola, na antecipação das jogadas, não deixou o Corinthians respirar. Hoje o Corinthians, na minha opinião, junto com a atuação do São Paulo, que dificultou as ações dele, fez a pior partida que eu já vi o Corinthians jogar contra o São Paulo. E olha que eu já vi o Corinthians ser goleado por 4-0, mas tentando brigar, tentando lutar. Um Corinthians hoje que não conseguiu jogar. Mesmo depois do 1-0, o Corinthians não conseguia criar, não conseguia pressionar, e o São Paulo tocando a bola ainda teve chance de matar o jogo e não conseguiu. Já que na último passe ou no chute a gol o São Paulo pecou, e é importante trabalhar nisso para que isso não volte a ocorrer, porque esses gols às vezes podem fazer falta, ainda mais com alguns times um pouco mais perigosos ofensivamente. Mas uma noite feliz aí, quase 40 mil torcedores, 37 mil e pouco, na noite agradável em São Paulo, torcida cantando muito, estávamos ali para apoiar, que o São Paulo é o sentimento que jamais acabará. Olha, uma noite bem especial para o torcedor tricolor, encostando no G4, vitória em clássico, deixando tudo mais tranquilo para o trabalho seguir e enfrentar o Cruzeiro quarta-feira lá no estádio do Mineirão, e depois contra o Avaí no estádio do Morumbi. Estaremos lá mais uma vez. Então vamos falar rapidinho um pouco das notas. Volpi não teve muito trabalho, errou algumas reposições de bola, mas no geral foi bem, nota 6 para ele. Igor Vinícius, o melhor em campo, talvez aí dividido junto com o Vitor Bueno, que eu vou falar um pouquinho dele na sequência. Nota 8 para o Igor Vinícius. Arboleda e Bruno Alves, nota 7 para os dois. Reinaldo, autor do gol, nota 7,5, mais uma vez decisivo, mais uma vez ativo, mais uma vez participativo. O Reinaldo, que daqui a pouco deve pintar na seleção aí, será? Meio campo, Luan começou oscilando muito, começou perdendo passe, começou perdendo um pouco o timing da marcação, mas no segundo tempo acertou e foi muito importante. Foi muito importante na velocidade da tentativa de recomposição e transição para o campo de ataque. Então, nota 7 para o Luan. Tietê cansou, discreto, 6,5. Vitor Bueno, junto com o Igor Vinícius, a mesma nota, o melhor em campo, no meu entendimento. Uma partidaça, buscou jogo, entrou na meia, invadiu a área, sofreu o pênalti e conseguiu trabalhar muito, muito bem. Parabéns aí para ele. Lisiero começou também com problemas na transição, muito nervoso, muito displicente, a bola queimava no pé. Aos poucos ele foi melhorando, oscilou muito de altos e baixos, mas no geral foi bem, nota 7 pro Lisiero. Vou falar um pouquinho do Hernanes, ídolo da torcida, tem história, mas hoje joga com o nome, um a menos, tanto para recompor, quanto na marcação, quanto no ataque. O São Paulo joga com a menos, ele não consegue dar a velocidade, ele não consegue dar o passe, ele não consegue chutar. Irreconhecível pelo custo que tem. Olha, muito difícil, espero que ele melhore. Não vamos secar aqui para falar que não vai acontecer, mas vejo uma certa dificuldade dele nessa idade. E no final do jogo, perguntado pelo Ivan Drago, da Rádio Transamérica, se ele estava satisfeito com o futebol. Ele falou que antes se cobrava muito sobre desempenho e aí que acabava se machucando muito. E agora ele diz que está um pouco mais trabalhando com o que dá, mas sabe que tem que evoluir. Hoje joga com o nome, custo elevado. Eu acho que o Hernanes precisa ser avaliado por todos da comissão técnica para 2020. Mesmo ficando, tem que ser avaliado o que pode ser feito com ele, tanto de posição quanto de atuação, e precisa ser conversado. Não é um cara intocável. Hoje é um a menos no meu campo. Na frente tem o Lisiero um pouco mais adiantado em alguns momentos. Como eu já disse, ele queimou a bola no pé, por isso a nota um pouco mais baixa, mas ele conseguia pelo menos em alguns momentos compensar ali o Hernanes no campo de ataque. E lá na ponta, na frente, o Pato, olha, uma das piores partidas do Pato do São Paulo. Errou tudo que tentou, teve chance de fazer gol, o 2-0 perdeu. No primeiro tempo tentava os cortes displicentes, a bola passava perto dele parado. Tudo bem que às vezes ele tentava recompor, roubou algumas bolas, mas muito parado. Então ele, junto com o Hernanes, eu vou dar uma nota 5 para os dois. Então uma nota, os piores em campo pro lado do São Paulo. E pro Fernando Diniz, nota 7. Eu acho que ele demorou muito para mexer. O São Paulo já estava impaciente, o time não estava conseguindo mais apertar o Corinthians da forma como gostaria. Então o Hernanes com um a menos.
Então acho que o Diniz demorou um pouquinho para mexer. Aí os que entraram, o Hudson sem nota, Igor Gomes para ele nota 7, entrou mais uma vez bem, muito bem. E o Gabriel Sara entrou por pouco tempo sem nota. Então, no geral o time foi bem. Eu escutei algumas pessoas falando que hoje contra o Corinthians qualquer treinador venceria, eu acho que não. O São Paulo já mostra grandes diferenças de postura e de interesse. O São Paulo tem mais interesse em ficar com a bola, tem mais interesse em trocar passe, tem mais interesse em dominar o adversário e tem mais interesse de não deixar o adversário jogar. Então hoje eu vejo que eu que reclamo muito quando vai mal, hoje eu reconheço o bom trabalho nessas 2 rodadas, em especial essas 2 semanas e meia, desde o jogo do final de semana passado, passando pelo contra o Fortaleza, passando pelo Bahia e hoje, uma postura agradável. Toca muito de lado, mas é um toca de lado onde o São Paulo não foi ameaçado. Tudo bem que o São Paulo sofreu um empate contra o Fortaleza numa jogada besta, mas contra o Bahia que está muito bem, apesar de ter tropeçado de novo nessa semana, o São Paulo conseguiu sair sem perigo, muitos perigos contra o Bahia no meio de semana. E hoje o Corinthians também, que apesar dos pesares empatou 2-2 com o Atlético Paranaense na quarta-feira lá na Arena Corinthians. Então, de verdade, méritos para a comissão técnica e para os jogadores que saíram bem dessa semana um pouquinho tumultuada aí, que todo mundo esperava um São Paulo melhor. Agora é preparação, recuperação, ver que time consegue entrar na quarta-feira contra o Cruzeiro. Um Cruzeiro nervoso, nosso freguês, que esse ano a gente empatou no Pacaembu. Um Cruzeiro que empatou de Chapecoense, a lanterna do campeonato. Vamos enfrentar um Cruzeiro desesperado pela vitória. Talvez seja o caso de segurar um pouquinho, esperar uns 15 minutos, torcida nervosa, time nervoso e esperar o contra-ataque. Espero que Daniel Alves e Antony consigam retornar para participar da partida essa quarta-feira, 9h da noite, lá no Mineirão. Beleza, galera? Um agradecimento a todos aí os parceiros que nos acompanham. Um grande abraço, pessoal do grupo. Vamos São Paulo, Força Tricolor, todos os amigos aí. Um grande abraço. Saímos felizes do estádio do Morumbi hoje. Nada como sair com seu irmão, com seu pai, feliz, ouvindo o gol pelo rádio. Olha, mais uma noite incrível aí para todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana, voltamos aí no meio dela quarta-feira para comentar São Paulo e Cruzeiro. Um forte abraço e vamos Tricolor!